Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso. E nessa aula aqui a gente vai começar a trabalhar mais algumas ferramentas básicas aqui do SketchUp, né? Então, nas primeiras aulas eu já ensinei a parte de movimentação e como fazer formas geométricas básicas, né? Então agora eu vou mostrar a ferramenta de seleção, né? Então para poder mostrar, eu preciso de algum objeto para poder ser selecionado. Eu vou fazer um retângulo aqui mesmo. Colocado aqui modelado, né? E para fazer a seleção, você precisa clicar na ferramenta Select aqui ou apertando a tecla espaço do teclado, né? Apertando a tecla espaço do teclado, ele já vai poder habilitar aqui a parte de seleção. E você pode selecionar as faces ou as linhas, né? Então, no caso, eu posso dar um clique aqui. Você pode ver que está selecionado a linha nesse ponto. Se dá outro clique, ele tira a seleção daqui de baixo e vai para essa aqui, né? E a mesma coisa se eu clicar aqui no meio, ele vai fazer a seleção da face dessa parte do meio. Então, a parte de seleção você vai fazer desse jeito, dando um clique, ele vai selecionar a face ou a linha que você está clicando, né? Caso você queira selecionar mais coisas, você pode dar um clique, por exemplo, nessa linha, apertar Shift, você pode ver que aparece um mais e menos, né? Se você dar um clique, ele vai selecionar essas duas faces. Você pode clicar aqui, aqui e aqui, e seleciona todo o objeto, né? Se você apertar de novo no lugar que está selecionado, com Shift apertado, ele vai fazer a desseleção, né? Ele vai tirar a seleção do objeto. Então, você pode tanto adicionar ou tirar com o Shift apertado, né? Então, eu vou dar um clique por fora, vai tirar a seleção. E agora eu vou mostrar outro jeito de fazer a seleção aqui também, né? Então, se você clicar duas vezes rápido no objeto, ó, dá dois cliques, ele vai pegar todas as faces de uma vez, né? Então, dando um clique pega uma face só ou uma linha, dando dois cliques ele pega tudo de uma vez. Então é uma das funções da seleção também. Outro jeito de fazer seleção através dessa ferramenta é você arrastando uma área dentro da tela, né? Então, por exemplo, eu posso clicar aqui fora, da esquerda para a direita, vai formar esse quadradinho, né? Você pode ver que somente essa linha aqui vai ficar dentro do quadrado, né? Ó, soltei, você pode ver que só o que está totalmente dentro dessa área que eu selecionei vai ficar selecionado nessa linha azul, né? Todo o resto aqui não vai pegar. Mas se eu fazer o lado contrário, da direita para a esquerda, tudo que encostar nesse quadradinho vai ser selecionado, né? Ó, vou pegar só a pontinha dessas três linhas e essa face, ó. Já pega esses três cantinhos, né? Então, da esquerda para a direita, você vai pegar o que está totalmente dentro do quadrado. E da direita para a esquerda, ele vai pegar tudo que encostar no quadradinho de seleção, né? Então, ele vai funcionar desse jeito. Então, agora, eu vou mostrar outros modos aqui. O que vai acontecer? Eu vou desenhar outro quadrado aqui em cima, por cima do objeto mesmo. O que vai acontecer? Vou com uma parte de seleção de novo, apertar o espaço. Você pode ver que se eu dar um clique, ele não vai pegar aquela linha inteira aqui do quadrado, né? O que aconteceu? O desenho se fundiu. Então, ele virá outra peça separada já, né? Então, você não consegue já, por exemplo, pegar esse quadradinho inteiro aqui, não funciona de um modo independente, né? Então aí fica uma coisa só. Então vou dar um Ctrl Z, eu vou apagar ele. Então se você quiser que esse objeto aqui fique separado de um outro objeto que fique encostado nele para funcionar como uma forma independente, o que a gente geralmente faz? Seleciona todo ele aqui, dando dois cliques, aperta com o botão direito, você vai fazer o quê? Make Group, vai formar um grupo, né? Então, isso aqui vai virar o quê? Vira um bloquinho, né? Então ele virar como fosse uma coisa só, independente. Então, se eu dar um clique aqui, ó, ele seleciona ele inteiro já. Então, se eu clicar na linha, ele já pega inteiro também. Se eu clicar no meio, também vai pegar. Então, ele já vira um bloco isolado. Então, se você quiser entrar dentro dele, você tem que dar dois cliques. Pode ver que ele forma esse desenho pontilhado em volta. Aí sim, você consegue pegar os pontos independentes dele, né? Então, se você dá um ESC, ó, ele sai e já vira o bloco separado de novo, né? Então, se você fazer um desenho por cima, ó, você dá um clique, ele dá um clique no quadrado, né? Então, esse bloco está totalmente separado desse aqui, ó, não está uma coisa fundida. Esse aqui, não está como um grupo, ainda está com todas as linhas independentes, né? Então, isso aqui é uma coisa separada dessa e dessa, né? Já quando você transforma em grupo, vira uma coisa só. Então, se eu quiser que isso aqui vira uma coisa separada também, seleciona ele todo, botão direito e transforma ele num grupo. E vira duas coisas separadas, né? Você dá um clique só e já vira uma coisa sólida, né? E na parte da modelagem, a gente sempre faz isso, né? Então, a gente sempre separa tudo em grupo.
Então, o piso vai ficar num grupo, a parede vai formar um grupo, a janela é outro grupo, para sempre ficar uma coisa separada, né? Senão, na hora de você modelar, vai fundir tudo e virar uma coisa só. E desse jeito, a parte da edição fica muito difícil, né? Você querer movimentar alguma coisa se ele estiver colado com todo o resto da modelagem, né? Então, tem que separar tudo em grupinhos para não ter esse problema, né? Então, por exemplo, aqui uma utilidade, né? Esse quadrado e esse aqui, né? Você vai dar o push-pull, ó, ele não sobe, sobe em pedaços, né? Então, esse trecho aqui tá colado nesse, né? Então, você não vai conseguir movimentar ele, né? Então, se você tiver ele como grupo, ó, por exemplo, tem um grupo e outro quadrado como grupo também, né? Ó. Então, você entra dentro desse grupo, ó, você dá um push-pull, ó, independente do outro quadrado tá colado nele, né? Então, esse aqui é uma coisa totalmente diferente desse aqui, né? Então, ele vai formar outro objeto, né? Ó. E não fica interligado esse aqui, né? Então, cada um é um grupo diferente. Então, ele vai funcionar independente também, né? Então, é muito importante transformar os objetos em grupos também, né? Então, já ensinei a parte de grupo e seleção. Agora eu vou mostrar a parte de movimentação aqui, né? A parte de move, de copiar e fazer outras coisas. Então, por exemplo, eu tenho aqui, de novo, o quadradinho que eu fiz. Eu posso apertar a seleção em um cantinho, por exemplo. E eu quero movimentar essa linha. Para movimentar, você pode apertar a tecla M do teclado ou entrar nessa teclinha aqui do Move, né? Que é a mesma coisa. Então, pelo teclado é mais rápido, né? Então, eu aperto o M aqui do teclado. Você pode ver que muda o ícone. Se dá um clique, ó, você pode ver que ele vai movimentar nela, ó. Movimenta para qualquer lado que você quiser. E já que essa linha está ligada com o quadrado, ele vai arrastar todo o resto, né? Então, você pode ver aqui, ó. Também forma essa linha vermelha, que está travado nesse eixo vermelho. Ó, se você colocar no eixo verde, ó, até ficar verdinho, ele está no eixo verde também, ó, indo lá para o fundo. E se eu jogar para cima, deixando azul, ó, ele está alinhado com a linha azul aqui do SketchUp, né? Paralela. Então, apertando o ESC também, você pode sair do comando, ou clicando e dando outro clique, você deixa a posição que você quer. Então, para poder movimentar todo o objeto, você teria que selecionar todo ele também, né? Então, você vem aqui, seleciona ele todo, aperta o Move e movimenta do jeito que você quiser. Então, você pode colocar dentro do eixo ou colocar no ponto que você quiser. Se você quiser travar ele em algum eixo, você pode usar as setas do teclado, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei para cima, ó, a tecla para frente aqui do teclado, você pode ver que ele trava no eixo azul nela, ó. Então, por mais que eu movimente para direita e esquerda, ele só movimenta para cima, né? Ó, se eu colocar para teclado lado esquerdo aqui do teclado, ele trava no eixo verde, ó. Então, também trava do mesmo jeito. Se eu colocar para o lado direito, ele vai travar o eixo vermelho. Então, ele fica travadinho nesse eixo, né? Então, se você soltar, ele volta ao normal. Então, essa parte de eixos de travamento também funciona. E na parte de movimentação, aqui é mais fácil você transformar isso aqui em grupo, né? Senão, se você toda hora você vai ter que selecionar tudo e tal, não dá certo, né? Demora muito. Então, seleciona tudo, aperta o botão direito, transforma em um grupo e aperta o Move, né, ó. Aí você pode clicar em cima em qualquer ponto, ó, e vai movimentar. Então, ó, saindo fora aqui, você pode ver que transformou num grupo, apertou o espaço, ó, tecla de seleção, selecionou tudo. Aperta o M, clica em qualquer ponto, pode ser um daqui no cantinho ou aqui, ó. Eu posso clicar nesse ponto aqui do canto e arrastar aqui e colar, por exemplo, aqui nesse eixo aqui em cima, ó. E cola na pontinha do lado, né, ó. Ó. E se eu quiser também posso movimentar de novo, né, ó. Dar um clique aqui, posso abaixar. Eu posso também pegar no ponto do eixo do meio aqui da linha, movimentar e conectar em alguma outra coisa. Então a parte do Move aí é bem facinho, né? Transforma antes em um grupo, né? O objeto para você não precisar selecionar ele toda hora, o tempo todo. Para transformar num grupo com um clique só. E você faz o Move depois, né? Então você dá um clique. Você pode encaixar num ponto que você quer, né? Fica facinho de utilizar. Então a parte de movimentação é bem simples, né? E agora eu vou ensinar como você pode utilizar essa ferramenta aqui também para fazer cópias, né? Então, por exemplo, eu vou arrastar esse quadradinho para cá. Então eu vou pegar essa ponta e vou arrastar para esse lado aqui. Mas agora eu vou apertar o botão, o Ctrl do teclado. O que aconteceu? Ele copiou.
Então, eu posso copiar em qualquer ponto, né? Ó. Então, por exemplo, eu posso copiar aqui, clicou, fez uma cópia. Se eu quiser copiar de novo, eu posso clicar, apertar o Ctrl agora e jogar para um canto aqui que eu quero, né? E se eu quiser fazer mais cópias, eu não preciso ficar copiando um por um, né? Então, por exemplo, eu cliquei, fiz uma cópia, ainda não teclei nada. Eu vou apertar um valor de cópias que eu quero com X e apertar o Enter. Então, eu vou colocar 5x e apertar o Enter. Ó, e fez no total 5 cópias aqui para mim, né? Então, você clica no botão, seleciona ele, aperta o Move, aperta o Ctrl, ele vai copiar, dá um clique. Agora você vai escolher quantas cópias que você vai querer dele na mesma distância, no mesmo eixo, né? Então, por exemplo, 4x, Enter, fez no total 4 cópias aqui, né? Então, ele vai copiar 4 vezes. E se eu quiser copiar mais de uma coisa só, também dá. Então, por exemplo, eu vou selecionar isso aqui de uma vez, ó, esses 6 quadradinhos. Vou apertar o Move, jogar para cá, apertar o Ctrl. Ó, vou jogar para cá mais ou menos, e apertar 4x também. Ó, ele fez 4 cópias de todos os objetos numa distância igual, né? Ó, 4 cópias iguais. Fica certinho, né? E agora também, você também pode fazer a parte de divisão. Então, vou dar um Ctrl Z para voltar aqui, ó. Ctrl Z, Ctrl Z. Cliquei, apertei o M, dei um clique, apertei o Ctrl, ó, copiei e joguei até aqui mais ou menos, né? Eu quero que tenha mais algumas cópias aqui no meio, né? Então, colocar barra e colocar o valor de divisão, por exemplo, 3, e Enter. Ó, ele fez no total 3 cópias dividido nesse espaço aqui certinho, né? Então, você pode fazer a mesma coisa aqui também. Selecionei, apertei o Move, apertei o Ctrl para copiar, joguei até aqui em cima, barra 5, Enter. E, ó, eu fiz 5 cópias de tudo que eu selecionei, dividido nesse espaço que eu joguei, né? Então, a parte de Move também faz a parte de cópias também, né? Então, essa aí é uma ferramenta bem interessante aí, que ajuda bastante na parte de modelagem, né? Então, quando você copia muitas coisas, ou precisa dividir um espaço e colocar essas cópias nesses espaços, também vai funcionar bem. Então, dá um Ctrl Z de novo aqui. Eu vou dar uma utilidade bem prática nisso aqui, por exemplo, né? E vou dar um push-pull aqui, né? E vou transformar isso aqui em grupo antes. Então, para selecionar todo ele, você não adianta dar só 2 cliques, né? Dando 2 cliques, vai pegar somente essa face, né? Porque tem uma volumetria 3D já, né? Nesse caso, você dá 3 cliques rápidos e seleciona tudo. Ou você vem aqui com o mouse e seleciona o quadradinho inteiro, né? Aperta o botão direito, criar grupo, já fez o grupinho dele, né? Então, eu vou copiar, apertar o Move, dar um clique aqui, apertar o Ctrl, copiar ele aqui, jogar aqui em cima e vou fazer várias cópias, né? Então, por exemplo, eu vou colocar 15, X e Enter. Ó, copiou várias vezes, formou uma escadinha aqui, né, ó. Então, o Move também já funciona desse jeito também, se você quiser. Então, você pode fazer tanto aqui também, ó. Aperta o botão direito de novo, Make Group e transforma em um objeto só, né, ó. Então, já pode movimentar só com um clique só. Não precisa pegar degrau por degrau e transformar ele, né. Então, o grupo também funciona desse jeito, né. Você pode colocar um objeto em grupo, outro em grupo e juntar esses 2 grupos, né. Então, por exemplo, isso aqui é um grupo. Se eu entrar aqui dentro, tem outros grupos aqui, ó. Aí para entrar dentro desse outro grupo, clica 2 vezes de novo. Então, você consegue criar vários grupos, um dentro do outro, na verdade, né? Assim você consegue fazer uma separação bem feitinha também dos objetos. E agora, vou mostrar outra função aqui do SketchUp, que vai ser os componentes, né? Que eu primeiro vou mostrar a diferença entre grupo e componente primeiro, né? Então, por exemplo, fiz aqui um quadradinho. Ó, dei 2 cliques, Make Group, apertei o M, dei um clique, apertei o Ctrl, copiei, né? Então, o que acontece? Esse aqui é uma cópia desse grupo, né? Então, se eu clicar nele aqui, eu posso alterar, mexer nele inteirinho aqui, ó, que esse outro objeto aqui não vai ser alterado, né? Porque, apesar de ser uma cópia, eles são coisas independentes, né? Então, agora, o que eu vou fazer? Vou fazer outro aqui, objeto. Vou clicar, selecionar ele também. Apertar com o botão direito, em vez de transformar ele em grupo, vou transformar em componente, né? Então, ficou Make Component. Dá um clique nele, aperta Create aqui, né? O que vai acontecer? Aparentemente, é a mesma coisa, né? Aparece aqui um grupo. Se você clicar fora, vai selecionar. Clicou dentro, ele seleciona também, né? A diferença é se você copiar esse objeto, né? Eu copiei, apertei o Ctrl, copiei ele aqui. Agora, o que acontece? Se eu selecionar ele aqui, ó,
e botar para movimentar, tudo que esse aqui fazer, o outro componente também vai fazer. Porque tudo que eu copiar agora, desse componente, ele vai se comportar da mesma maneira, né? Então, se eu, por exemplo, selecionar esse aqui também, apertar o Move, Ctrl e copiar, né? Ó, copiei. Então, são 4 objetos que são componentes iguais, né? Ó, em clique, alterar, ó, ele vai alterar todos de uma vez, ó. Então, uma cópia do outro, você se transforma, né? Então, isso aqui é útil quando você, por exemplo, tem um prédio e todos os andares são iguais, né? Aí você colocou portas, janelas, tudo, né? Aí, no caso, teve alguma alteração no projeto, falou, mudou a posição de uma janela só, né? Você vai ter que alterar, sei lá, um prédio de 20 andares. Você vai ter que alterar 20 janelas. Se cada andar for separado num componente, você altera só um, que todos vão ser alterados de uma vez, né? Então, um exemplo bem rápido. Vou vir aqui. Dá um push-pull aqui, ó. Pronto. Ó, cliquei, fiz o componente, né? Criar. Vou dar um Move, apertei o Ctrl, cliquei aqui, vou apertar 10x Enter, ó. É um prédio de 10 andares. Aí lá no seu projeto teve uma alteração que essa janela aumentou meio metro. Você vai ter que falar meio metro, um por um, esses 10 andares aqui e arrumar? Não, se isso aqui for um componente, mexe em um, que todos os outros vão mexer. Ó, vira um componente só. Então já vira uma cópia da outra, né? Então você não precisa alterar todos, altera só um que todos se alteram, né? E aqui também tem a possibilidade de transformar o componente de um modo que ele não se altere também, né? Por exemplo, por algum motivo, nesse andar aqui, a janela vai ficar no meio, né? Então, se eu copiar o mais um andar e alterar, todos os outros vão alterar também, né? Então, nesse caso, eu não quero que a partir desse andar fique numa posição diferente. Então, por exemplo, eu posso apertar esse botão direito com esse último andar selecionado e colocar Make Unique, né? Então, vai acontecer o quê? Ele vai continuar sendo um componente, mas um componente separado dos outros, né? Então, por exemplo, eu posso alterar ele aqui, que os outros não vão se alterar, né? Então, a partir do momento também que eu copiar ele também aqui em cima, ó, esses outros componentes que eu transformei em Make Unique, que seria um componente único, vai poder se alterar também, ó. Então, desse jeito ele se altera, mas só a partir do componente que eu transformei em único, né? Então, as cópias desse componente único vão se alterar a partir desse aqui, né? Então, você também tem essa possibilidade. E última coisa que eu tenho que explicar aqui também é sobre explodir o bloco, né? Então, por exemplo, fiz um retângulo aqui, fiz um push-pull, selecionei tudo aqui, make group, e por algum motivo eu quero que ele volte a ser um objeto normal, né? Então você pode apertar o botão direito e apertar em explode, né? Ó, explode, pronto, ele já volta a ser um objeto normal, né? Então você explodiu o bloco, né? E o componente é a mesma coisa. Se você clicar ele aqui, então push pull, selecionar ele todo, transformar em componente, ó, componente, clicar nele, portanto botão direito, então explode, também ele volta para o objeto normal, né? E caso ele tenha um grupo dentro do outro grupo, você tem que explodir 2 vezes, né? Então, por exemplo, isso aqui, ó, é um grupo, aperta o botão direito, dá um explode, né? Ó, explodiu. Explodiu uma vez, né? Mas isso aqui continua sendo um grupinho, né? Então, se eu quiser transformar isso aqui num objeto normal de novo, com linhas tudo certinho separado, sem precisar tentar entrar dentro dele, assim, desse jeito, botão direito, explode de novo, né? Então, você explode o grupo também, você volta como o desenho anterior, né? Então, com essa aula aqui eu já finalizo, né? E na próxima aula eu começo a trabalhar mais um pouco das ferramentas básicas. Então, até a próxima aula.